E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar das protozoonoses, tá certo? Que são as doenças causadas aí pelos protozoários. Bom, a primeira doença que eu trago para vocês é a disenteria amebiana, tá? É uma inflamação do intestino grosso causada principalmente aí pelo ameboide Entamoeba histolítica, tá? Por isso o nome amebiana. Gente, é importante dizer que existem outros protozoários que podem causar disenteria, tá? E por isso a disenteria pode receber até um outro nome aí, por conta disso, tá certo? Bom, os sintomas são cólicas e fezes liquefeitas, geralmente com muco e sangue, ok? Essa disenteria pode levar aí a desidratação e grande perda de peso, já que o nosso corpo, em sua maior parte, é constituído aí por água, tá bom? A gente sabe que a água desempenha grandes funções, né, no nosso organismo, e por isso essa desidratação aí, nos casos mais graves, pode levar ao óbito, tá bom? Então, muito cuidado. A transmissão, gente, se dá através da água e alimentos contaminados por cistos desses protozoários. A gente já falou lá na aula de protistas protozoários sobre a formação desses cistos, tá? E a prevenção ocorre aí através do consumo de água tratada, bem como de alimentos corretamente lavados ou cozidos, ok? Tratamento se dá por hidratação e uso de antiparasitários e antibióticos. Fechado? Lembrem, pessoal, que também tem disenteria causadas por bactérias que a gente viu lá nas aulas de doenças bacterianas, ok? Bom, doença de Chagas é uma outra doença muito importante, tá? Aqui no Brasil, acomete muita gente, e ela é causada aí pelo flagelado, pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, tá? Vamos lá. Chagas, pessoal, doença de Chagas é uma homenagem ao pesquisador que estudou muito detalhadamente essa doença, tá bom? E foi ele, inclusive, que descobriu o vetor da doença, que é o barbeiro, tá bom? O vetor da doença é o barbeiro, é o inseto barbeiro. Então, foi Carlos Chagas, certo? Esse pesquisador. Trypanosoma cruzi, que é a espécie, né, de protozoário, também é uma homenagem a um amigo dele, Oswaldo Cruz, tá bem? Outro cientista brasileiro muito importante. Então, Oswaldo Cruz, aí é uma homenagem a ele. Bom, os sintomas dessa doença incluem febre e inchaço, tá? Normalmente esse inchaço, pessoal, eu vejo muito aí nas minhas buscas, esse inchaço aqui na região dos olhos, tá? Nos casos leves, e o comprometimento de órgãos como fígado, intestino e coração em casos mais graves. Na verdade, se vocês fizerem uma busca aí pela internet, vocês vão ver grandes problemas em várias partes do corpo, tá certo? Causada aí pelas chagas, pelas doenças de chagas, ok? Bom, essa doença ela pode ser aguda, ou seja, aparecer os sintomas e a pessoa sentir ali e depois passar, ou pode virar uma doença crônica, que é quando a pessoa sente a primeira vez e vai sentir para o resto da vida, vai precisar fazer tratamento para o resto da vida, ok? É uma doença que pode, inclusive, levar ao óbito, tá bom, gente? Bom, a transmissão, como eu já disse, né, ocorre principalmente através do vetor, que é o barbeiro, tá? O nome barbeiro, pessoal, lembra barba, né? Então, porque esse barbeiro, geralmente, ele pica a região do nosso rosto, tá bom? E ele tem principalmente o hábito noturno, durante o dia ele costuma ficar escondido, tá bom? Bom, pessoal, como é que ocorre aí essa transmissão propriamente, professor? Olha só, o barbeiro, né, ele vai, pica o nosso rosto, e no momento que ele pica, ao mesmo tempo, ele libera as fezes, tá? Esse Trypanosoma cruzi, gente, ele vive no intestino aí desse inseto, tá? Então, ele se desenvolve no intestino desse inseto. Então, ao liberar as fezes, esse inseto libera aí os cistos desse protozoário, né? Libera aí o Trypanosoma cruzi nas suas fezes. Então, conforme a abertura lá da picada, pode ocorrer a entrada desse Trypanosoma cruzi na nossa corrente sanguínea e aí ocorreu a contaminação. Outra forma é quando a gente sofre essa picada, incomoda e a gente acaba coçando. Ao coçar, a gente pode fazer aberturas, né, na nossa pele, escoriações, e aí esse Trypanosoma cruzi também pode adentrar aí na nossa corrente sanguínea. Outra forma é quando a gente coça nessa região, né, ou seja, suja as mãos, contamina as mãos com essas fezes, e ao levar a boca, olhos e até nariz,
né, através das nossas mucosas, esse Trypanosoma cruzi também pode chegar na nossa corrente sanguínea e ocorrer aí a contaminação, a nossa infecção, tá bom? Outra forma é através aí de transfusões sanguíneas, ou seja, né, de sangue contaminado. Então, precisa tomar muito cuidado aí nesse caso, ok? Então, é isso. O Trypanosoma cruzi entrou no nosso sistema, ele vai se aproveitar aí e vai começar a se reproduzir e vai causar aí as infecções, tá certo? Bom, a prevenção, principalmente aí, é o combate ao vetor e evitar a picada do inseto. O tratamento, medicamentos que matam esse parasita, né, já conosco, e o controle dos sintomas, ok, gente? Então, muito importante aí vocês se atentarem a esses barbeiros, evitar aí o contato com eles. Malária, gente. Malária é uma doença causada aí por 3 protozoários do grupo dos esporozoários, tá bom? Todos eles são do gênero Plasmodium. Então, nós temos aí o Plasmodium vivaz, o Plasmodium malaria e o Plasmodium falciparum, tá certo? Essa doença, ela tem como sintomas aí febres em intervalos de tempo regular, tá? E são acompanhadas de calafrios e dores no corpo, tá certo? A transmissão se dá principalmente por picadas das fêmeas do mosquito anófile, gênero Anopheles, tá? Esse mosquito que vocês estão vendo aí. E a prevenção se dá, obviamente, pelo combate ao mosquito, né? E evitar a sua picada. O tratamento se dá através de medicamentos antimaláricos, tá certo? Aqui eu trago a imagem para vocês verem a diferença nas 3 malárias que nós temos, tá? Obviamente, cada uma das malárias são causadas por uma das espécies aí do plasmódio, tá? Então, nós temos, por exemplo, a febre terçã benigna, que tem aí os acessos febris, né, em intervalos de 48 horas, ou seja, de 3 em 3 dias. A febre quartã, que é benigna, causada pelo Plasmodium malariae, ela tem espaços, né, acessos febris em intervalos de 4 em 4 dias, 72 horas. E a última, pessoal, é a que pode levar a óbito, é a mais grave, tá? A maligna, a febre terçã maligna. É causada aí pelo Plasmodium falciparam, tá? Então, os acessos febris aí são de 36 a 48 horas e é a forma mais grave, tá certo? Bom, a leishmaniose é uma outra doença aí causada por um protozoário do gênero Leishmania. Na verdade, é um grupo de doenças, tá, gente? A gente vai ter diferentes leishmanioses. Eu trouxe somente um aqui para vocês hoje como exemplo, que é a leishmaniose cutânea, conhecida também como úlcera de Bauru. Os sintomas são ulcerações na pele, ou seja, feridas, né, na pele, que costumam deixar cicatrizes bem visíveis, ok? A transmissão se dá através da picada das fêmeas do mosquito Phlebotomus, tá? Do gênero Lutisomia, tá? Esse mosquito, inclusive, ele é conhecido também como mosquito de palha, porque ele tem esse aspecto felpudo aqui, que ocorre em palhas, tá certo? A prevenção, obviamente, também combater o vetor e evitar a picada do mosquito. O tratamento se dá através de medicamentos antimonais pentavalentes, ok? Tricomoníase, pessoal. A tricomoníase é uma doença aí causada pelo protozoário flagelado Trichomonas vaginalis e tem como sintomas aí principalmente a evidência em mulheres, tá? Ou seja, homens podem se contaminar, mas normalmente são assintomáticos. Então, nas mulheres, aí nós temos como principais sintomas a inflamação da vagina e da uretra, ok? A transmissão se dá principalmente pela relação sexual desprotegida, bem como o uso de toalhas e sanitários contaminados. Então, mulheres, muito cuidado aí, ok? Prevenção, obviamente, sexo seguro e não usar esses objetos íntimos aí, certo? Tratamento normalmente ocorre através de uma dose muito alta aí de antibiótico oral para ambos os parceiros, ou seja, aquela mulher, né, que teve os sintomas da doença, que procurou o médico, e ela tem um parceiro, normalmente o tratamento é feito com os dois para evitar aí a transmissão, a contaminação, ok? Já aquelas pessoas que não têm um parceiro específico, é muito importante aí esse sexo seguro, esse cuidado, tá certo? Giardíase, pessoal, é uma doença aí causada pelo flagelado Giardia lambia, certo? É uma doença
que tem diminuído muito, mas já acometeu muitos brasileiros, principalmente na infância, tá? Os sintomas são inflamação do intestino e causa também diarreia. A transmissão se dá principalmente por água e alimentos contaminados por cistos desses parasitas. Por que, professor, tem diminuído aí essas doenças que são transmitidas principalmente por água e alimentos contaminados? Por conta da questão de tratamento de esgoto, né? Antes a gente tinha muitos esgotos a céu aberto, então muitas crianças brincavam também na rua e tinham contato com essas águas contaminadas. Hoje em dia a gente tem menos criança na rua e a gente tem também mais questão de saneamento básico, né? Então tem menos esgotos expostos. Então por isso que essas doenças, principalmente aí transmitidas por essas águas e alimentos contaminados, têm diminuído, ok? Então a prevenção aí é o consumo de água tratada e alimentos corretamente lavados ou cozidos, ok? Tratamento, casos mais graves, são tratados aí com antibióticos. Fechado? Bom, aqui eu trago a toxoplasmose, é a última doença que a gente trata hoje, né? É causada aí por um esporozoário, o Toxoplasma gondii, e os sintomas geralmente não aparecem em algumas pessoas, tá? Geralmente é assintomático, mas pode ocorrer quando o sistema imunitário, o sistema imunológico está enfraquecido do indivíduo contaminado, né, distúrbios sérios como a cegueira. Então, normalmente não tem sintoma, mas quando uma pessoa está com o sistema imune baixo, né, como quando o sistema imune está enfraquecido, ela pode ter alguns distúrbios, né, como exemplo aí eu trouxe a cegueira, tá certo? Outra coisa, grávidas infectadas, elas podem ter aí o comprometimento do feto, tá? O sistema nervoso do feto pode ter um comprometimento. A transmissão se dá aí através das fezes de gato, tá? Principalmente de animais aí como o gato, bem como os contaminados. E como vocês já viram aqui, né, da mãe para o feto, certo? A prevenção, consumo de água tratada, alimentos corretamente lavados ou cozidos, e cuidado com as fezes de animais, gente. Então, ó, ao retirar fezes de gatos e outros animais aí em casa, muito cuidado, tá certo? Evitar o contato direto aí com essas fezes. O tratamento, medicamentos antiparasitários. Fechou? Então, por hoje é só. Grande abraço e até a próxima aula.